se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa. O céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes eu consigo os teus sonhos compreender, mas prefiro confiar sem entender. E depois multiplica, Deus ama, abençoa. E depois multiplica. Aleluia, Senhor, multiplica, Senhor, sobre as nossas vidas. Quem te prometeu garante. Descansa, esse não é acabou. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. A palavra do Senhor, ela é tão interessante. Por que é tão interessante? Aí já vou passar para cá, tá, Lu? Tá. E esse aqui é para eu beber mesmo, é? É. Que aí a pessoa vai falando e vai colocando aqui, porque senão... tá ok. Algumas pessoas já me conhecem e outras não, né? Tô vendo uns rostinhos bem novos. Acabei de conhecer a Vânia, que eu conhecia só de nome lá no grupo, né? Eu tenho o privilégio, eu falo que eu tenho o privilégio de ter nascido aqui em Timóteo. E quem já me conhece, escuta de novo. Quem já me conhece, escuta de novo, que eu adoro falar dessas histórias, né? Eu nasci de uma família, né? A família do meu pai, meu avô, ele se converteu quando meu pai tinha 17 anos. Mas a minha mãe, ela foi criada numa família extremamente católica. Quando eu falo extremamente católica, hoje, né, eu já tenho mais de 40 anos, mas eu ainda tenho uma avó que não aceita que eu fale de Jesus para ela, né? Então a gente já viveu muitas coisas juntas, mas ela ainda tem a resistência dela, né? Ela foi quando minha mãe se converteu, ela pronunciou essas palavras, né? Ou você vai ser crente ou você vai ser minha filha, né? E aí a minha mãe nunca tinha conhecido uma pessoa que fosse evangélica, porque era uma família tão tradicionalmente e resistentemente católica que ela não conhecia ninguém, não conhecia, né? E quando ela casou, né, São de Valadares, e veio para Timóteo, porque meu pai, né, trabalhava na Cesita, hoje a Peram, aí ela mudou primeiro
para o bairro Alvorada. E aí no bairro Alvorada, ela ficava numa rua atrás da igreja, onde que ela escutava todos os cultos, e ao lado morava um crente. E ela, oh, gente, crente não é tão doido assim. Olha, até que eles falam uma palavra bonita. Então, a primeira vez que ela escutou um culto foi no Alvorada, e quando ela conversou com alguém que era cristão, evangélico, né? Aí ela percebeu que não era tão louca assim, né? E ela ficou, uau, então não é tão preconceito assim. Ela começou a desbloquear, a quebrar, né, o paradigma ali naquele momento. E quando a casa ficou pronta, que foi lá no João 23, aí ela muda para o João 23 e próximo os lotes ainda não tinham sido todos construídos. E aí o que aconteceu? O lote da frente, né, os do lado não tinham sido construídos e o da frente era a construção. E aí o da frente era exatamente um creche, né? Então, o único vizinho que ela teve no início, no João 23, era um crente. E essas pessoas começaram a fazer amizade com ela. E assim ela falou, gente, que vida bacana e tal. E ela se converteu e ela tinha dificuldades para ter filhos. Na verdade, ela não podia ter filhos, não era dificuldade, porque ela tinha útero infantil. Então, ela passou por 3 abortos. E depois que ela se converteu e ela começou a ler a Bíblia, aí ela falou assim, uau, aconteceu com Raquel, aconteceu com Ana, né? Aconteceu com Rebeca. Ah, não, eu também quero ser mãe, porque está escrito aqui, está escrito, eu quero viver o que está escrito. E muito recente de um aborto, ela vai engravida novamente. E quando ela engravida, aí o médico fala, pra que você engravidou, né? E o bebê não mexia, o bebê não mexia. E, gente, o ultrassom, né, era só Belo Horizonte. Belo Horizonte gastava 7 horas, 8 horas para poder chegar. Não sei se vocês lembram, né? Tô provocando memória aqui, hein? Aí, então, o bebê não mexia. 4 meses. 5 meses o bebê não mexia. Então, mais um bebê morto. Só que aí vai 6 meses, o bebê não mexia, gente. 7 meses. O bebê não mexeu, mas ela resolveu descer pelas águas. Então, no momento que ela estava entre 7 e 8 meses, que ela estava descendo as águas, o bebê mexeu, continua mexendo, porque sou eu. Eu falo que a minha história, o movimento de Deus começou lá no ventre, sabe? No ventre, né? E assim como Ana, ela tinha orado e ela tinha falado, olha Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou ter que entregar para servir o Senhor, porque eu li a história, eu estou aprendendo e eu quero viver a história. E isso foi algo que é muito impactante, foi e ainda é algo que é muito impactante, porque quando eu resolvi fazer psicologia, eu falei isso para Deus, Deus, eu quero uma ferramenta, eu quero uma forma de falar do Senhor eu quero uma profissão onde eu falo do Senhor. E eu acredito que o tanto que eu já vivi de experiência para Deus, e eu já recebi aqui hoje que eu vou viver muitos outros, então eu creio nisso, que é por causa da profissão, né? Às vezes as pessoas me chamam para uma palestra, às vezes as pessoas me chamam para um congresso de família, ou numa escola, ou numa outra instituição, é por causa da profissão, né? E eu sempre falo isso. Falo, gente, nós podemos ser servos do Senhor, nós podemos cumprir o ID. E quando você cumpre o ID, porque isso é o primeiro lugar da nossa vida, né? De buscar o Senhor, e aí as outras coisas vão ser acrescentadas, a gente crê nisso. Então, enquanto você cumpre o seu ID, pronto, aí você vai arrumando um tempozinho para você praticar, no meu caso, a psicologia, e no caso de vocês, né, aqui, a ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos. E quando eu estava pedindo a Deus um assunto
né, para conversar com vocês. Eu já tinha conversado com a Luciana, que é uma amiga aí de longa data, a gente se conhece desde a infância. Eu queria muito que nós estivéssemos falando, vou aproveitar essa mesinha aqui de apoio, falando de alguns aspectos, e aí não tem como, a gente vai estar lidando com algo que está dentro da nossa profissão, né? Pensei que ia estar mais claro, aí trouxe acho que eu trouxe já que não dá para data show, a gente vai de, né? Mas manual, né? Não é isso? Então, aí nem tudo é digital, mas tem alguma coisa que é analógica, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. A pergunta é essa: o que você acha que o medo é capaz de fazer? Você até fez assim, Martinha? O que é? O que o medo é capaz de fazer? Você tem uma palavra para você falar assim: o medo é capaz de fazer isso? Paralisar. Desistir. Mas A pessoa que tem medo, ela não tem fé. não tem fé, duvida. Isso mesmo. Insegurança. Mas o quê? Desânimo. Ansiedade, meu Deus do céu. Mais o quê? O que o medo é capaz de fazer? Pânico. Porque aí a ansiedade vai gerando, né? E aí vai causando a insônia, vai causando, né? Ou então a insegurança vai gerando ansiedade, né? Tristeza, porque não vai tristeza. A pessoa se refugiar, se esconder, né? Não querer estar perto de outros. Pronto. O medo ela faz a pessoa ter a insegurança. Isso gera a incerteza, a falta de fé e a morte espiritual. E se você for olhar para um contexto físico, que eu acredito que era o que ela está querendo sinalizar, que vai dar uma insegurança, mas que gera uma ansiedade, e aí vai para uma insônia e vai para um grau, né, que pode atingir ou uma ansiedade que é dominante mesmo, que a gente vai ter que trabalhar com medicamento e tudo, ou um caso de depressão que também pode levar à morte, né? Só que quando, não sei se você vai lembrar, né? Não sei se você vai lembrar, mas qual que foi as suas últimas expressões aqui agora? As últimas expressões a última expressão minha foi que a pessoa se tranca, né? No quarto e não quer ter contato com outras pessoas. Ok. Então, eu falei assim, eu gostaria muito que alguém estivesse colocando, né, a expressão, e aí ela colocou a expressão que eu quero começar para depois chegar nas outras que estão permeando aí no nosso pensamento. Por que eu gostaria de começar avaliando essa expressão do esconderijo, escondido, né? Quando nós estamos com medo, o medo ele não vem do acaso, ele virá de alguma coisa e provavelmente essa coisa começa com uma necessidade de ser aceito e de ser aprovado. Aí você vai falar assim, como assim? O que tem a ver? O que tem a ver? Talvez ninguém fala para nós que a nossa necessidade de aprovação, ela é tão tamanha que quando nós não somos aprovados, a gente vai ficar recluso. Aí, mas o que tem a ver? Tem a ver que eu posso estar fazendo coisas para que o outro aprove. Mas se eu estou fazendo algo para o outro aprovar, então o meu medo é ser desaprovado. O meu medo é chegar aqui e ninguém
ninguém gostar de mim. O meu medo é eu chegar e falar alguma coisa. Meu Deus do céu, eu não tenho coragem de falar nada. Por que você não tem coragem de falar nada? Só de pensar já me dá taquicardia. Por quê? Porque todo mundo vai olhar para mim. Todo mundo vai olhar para mim. Então, todo mundo vai olhar para mim não é o medo. Eu tenho medo. Porque todo mundo vai olhar para mim. Você não tem medo que todo mundo olhe para você. Você tem medo de não ser aceito por todo mundo. Você tem medo de não ser aprovado por todo mundo. Ok? E assim, a gente vai desenvolvendo essa necessidade de aprovação. Mas como que essa necessidade surge, gente? Isso que é uma coisa que é muito interessante. Porque essa necessidade surge quando a gente é pequenininho. Bebezinho que precisa de chamar a atenção da mãe de um jeito para poder ganhar carinho, para poder chamar a atenção, né? E aí tem uns que vão desenvolver um comportamento mais agressivo, de querer chamar a atenção a qualquer custo, e outros vão desenvolver um comportamento, às vezes, que vai ser mais pacato. Ou, às vezes, vai ser de vítima, de chegar e de sentar e falar, ninguém gosta de mim, né? Poxa vida, eu fiz tudo para todo mundo e tá aí e tal. Mas tudo isso vem por causa da necessidade de uma aprovação e de ser aceito. O Senhor nos faz para nós vivermos em unidade, em comunhão. O Senhor nos faz. Porém, muitas vezes, nós estamos vivendo tanto a nossa necessidade de ser aprovado, que a gente não consegue usufruir da comunhão. Por quê? Porque você já vai com o pensamento de ser aceito, de ser aprovado, ao invés de você doar, você só está querendo receber. E parece que isso não é egoísmo. Parece que isso não é orgulho. Parece que isso é só sentar e falar assim, gente, eu sou uma pessoa tão quieta, eu sou uma pessoa tão calma, eu fico só na minha. Né? E assim, eu fico só na minha. E aí vem o nosso segundo, que eu falo que é o nosso problema, que parece estar tudo relacionado com medo, principalmente no caso que nós estamos falando, é a preservação de uma imagem. Olha que coisa doida. Por que eu falo que é uma coisa doida? Tá vendo? Só para vocês lembrarem depois, quando vocês chegarem em casa, que é a preservação da imagem. O que acontece? Para eu poder ser aceito, eu acabo criando uma imagem. Para eu poder ser aprovado, eu acabo criando uma imagem. E muitas vezes, eu posso correr o risco de batalhar por uma imagem que não tem nada a ver comigo mesma. Aí você vai falar assim, mas como assim, Adel? É uma complicação? Isso é uma complicação geral. É uma complicação geral. Por quê? Vamos dar um exemplo, já que a gente está num contexto aqui de igrejas. Vamos dar um exemplo. Aí, às vezes, eu não tenho filhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu vou dar um exemplo como se eu tivesse filhos, né? E aí você presta atenção. Aí eu chego na igreja com os meus filhos, aí eu chego de mãozinha dada, entendeu? Aí eu vou e falo, querido, senta direito no banco. Aí o menino olha e senta. É comigo. Aí todo mundo olha e fala assim, gente, olha pra você ver, chegou na igreja de mãozinha dada com o menino, né? E falou, querido, senta no banco, ok? Aí terminou o culto, entrou dentro do carro, né? Aí quando chegou pra estacionar em casa, ei, seu Lerdo, abre rápido esse portão aí, ó. Quem que tá com o controle? Quem que tá com o controle? Qual é a diferença
bonitinha, lindinha, maravilhosa, que chegou linda com os meninos e aí falou, senta, querido, no banco. É a imagem. A imagem que eu tenho que passar para ser aprovado por quem está do meu lado, cara. Não, é a imagem. Olha que coisa. E aí, eu chego, né, e falo, aí alguém chega e vê aquela foto maravilhosa. Maravilhosa no Instagram, no Facebook, e pensa, ai meu Deus, eu queria uma família desse jeito. Imagem pura. Pura imagem, para poder ganhar os likes. Aí você chega e fala assim, não, clique. Qual que é o clique lá? O clique é a aprovação. É tanta necessidade de aprovação lá no Instagram que se você postar uma foto e as pessoas não curtirem, aí o que acontece? Liga pra amiga, nem sei de quem que é esse telefone aqui, ó. Liga pra mim e fala assim, ei, você não viu a minha foto no Face, não? Porque a amiga não curtiu. Ela disse que é amiga, mas não mostrou, não ficou evidenciado que ela estava aprovando, que ela está me aprovando, me aceitando. Hello, atenção, por favor. Qual é a vida que nós estamos vivendo? A gente está vivendo a vida que o Senhor projetou para nós, ou a gente está vivendo a vida do medo? Qual que é o medo? Medo que ninguém me aceite. Medo, se ninguém curtir a minha foto, vai ficar parecendo que ninguém gosta de mim. Ei, quem disse que para gostar de você, para te amar, tem que curtir a sua foto? Quem disse que tem que te seguir? Essa aí, ó, é a vibe, né? É a vibe que tá indo e a gente às vezes nem percebe como que o inimigo tá tirando a gente do propósito que Deus quer para você. Primeira coisa, viver sem medo. Primeira coisa é essa. Por quê? Porque se você tiver medo, você vai viver... Aí agora eu já posso tirar aqui. Você vai viver de experiências externas. Sabe o que é experiência externa? Aquela coisa que todo mundo está vendo? E aí, se você faz uma viagem, aí você posta ou você coloca para todo mundo que você viajou. E olha para vocês verem como que são as coisas. Quando eu adoro essas experiências, contar essas experiências e depois vim colocando algumas coisas que acontecem comigo, né? Olha como que as pessoas vivem de experiência externa aqui, Lorena. Alguém virou pra mim, aí eu cheguei da França, e aí alguém postei uma foto que eu tava lá, né? Lógico, eu tenho que postar na torre. Aí, o que alguém chegou e falou? Aqui, que isso? Pra poder ser missionária na França, até eu queria. Ô Mara, desse jeito, imagina. Aqui, por quê? Porque a imagem, a experiência externa é... Uai, o que é isso, de missionário na França? Contou pra ela que você ficou perdida lá. Não, essa parte eu não contei, não. Essa parte eu não contei, não. Porque essa parte é da experiência interna. Aí agora você vai ter que me obrigar a contar para as meninas por que eu fiquei perdida na França. Ah, não, Mara. Tudo bem, depois eu conto. Essa é a experiência interna. E aí, você sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz, Vânia? Do mesmo jeito, coloquei a mão na cintura, né? Porque era uma afronta, não era? Aí eu virei e falei assim, menina, ser fiel na África, que Deus te coloca na França. Quando a gente está fazendo, não precisa nem de ser na África. Está ali em Argola, ali que a gente vai todo janeiro, né? Esse final de semana os meninos estão lá em Argola, que é um projeto missionário que a gente tem. Quando a gente chama para ir ali, no Jequitinhonha, ninguém quer ir. Agora, ver uma frase, ver uma foto da França, aí você não é missionário. Você não é. Porque eu estou curtindo.
Mas por que isso acontece na mente das pessoas? Porque elas estão vivendo de experiências externas e elas precisam dessa experiência para ser aprovada. E aí, qual que é o confronto real? O confronto não é alguém chegar, colocar a mão na cintura e falar assim, ei, você não está sendo missionário, quando você vai para a França? Né? Ah, então qual que é o confronto? O confronto é você viver experiências internas quando ninguém está vendo para você chegar na França. Entenderam? Ou não? Não vê o joelho dobrado pela madrugada, não vê os jejuns. Qual é o bastidor que nós estamos vivendo? Qual é o bastidor? Ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver. Na verdade, não é para ninguém ver. Por que que não é para ninguém ver? Porque a ordem, o convite, não vou colocar uma ordem, é o convite. O convite é o seguinte, ei, se você é guiado pelo Espírito, você é filho, ok? Então, filho guiado pelo Espírito, olha o Espírito falando para você, entra no seu quarto, fecha a porta em secreto, porque o Deus que te vê em secreto, oh, aleluia, é o Deus que te vê em secreto, esse que é poderoso para te recompensar. Gente, então, o medo, ele faz você ficar preocupado com a apresentação. Como que eu vou me apresentar? Como que as pessoas vão me achar? Como que vai ser? E aí, eu vou ter que falar bem rápido aqui, né, Lu? Porque meu tempo tá que tá, hein? Esse aqui é o 3. O que que acontece? Tem um disfarce de uma verdade. Quando a gente começa a querer a viver da imagem, e aí o que que acontece? Eu fico disfarçando a verdade. A minha verdade é de medo, e aí eu coloco a cara de coragem, ou então eu posto aquela frase, né? De que todo mundo está pensando que o negócio está assim, ah, o que é isso, gente? Pessoa forte demais. Está ali embaixo. Mas aí posta aquela frase, posta. Qual que é o disfarce da verdade? Recente, na verdade, no feriado passado, de 12 de outubro, uma amiga minha estava com um problema seríssimo, mas muito sério mesmo, e a gente fazendo uma campanha de oração, e ela tinha ficado uns 3 dias de cama mesmo, do embate, e estava sendo, fisicamente ela estava sentindo isso. E aí ela postou uma foto com uma varanda cheia de pessoas da família e uns amigos, um bebezinho no colo e tal. Eu falei, uau, olha, já tá super bem, né? Nossa, que bacana, levantou, tá ótima, já tá recebendo visitas no feriado. Aí quando foi esse dia 13, dia 14, eu liguei e falei assim, que maravilha, você tá de pé. Aí ela falou assim, não confunda o que você vê na internet, não é isso que a gente fala? Falei assim, esse não confunda, porque aquelas visitas vieram para fazer o meu almoço, e aí eu levantei, tirei a foto, me alegrei muito com a criança no meu colo, e virei e falei, e você viu que estava escrito? Que está escrito lá embaixo era, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí eu falei, meu Deus, quantas pessoas que estão comprando essa imagem. E aí quando eu tive a liberdade de ligar e de conferir, Mara, e aí eu fui conferir, aí ela falou assim, de repente, aos olhos de muitas pessoas, essa foto está disfarçando a verdade. Porque a verdade continua que eu ainda estou de cama. Que eu ainda estou com problema. Que eu ainda estou sentindo no meu corpo os embates que eu estou vivendo. Só que a pergunta é, quais que são os disfarces que às vezes eu vivo?
Você sabe o que é? A gente tem uma necessidade tão grande de ser aprovado, de ser aceito, que a gente coloca uma maquiagem, a gente coloca um sorriso no rosto, a gente coloca uma roupa e vira e fala que vai e vai tudo bem, e vai tudo bem. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso, colocar a maquiagem, colocar uma roupa bacana, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando você está no seu limite, se o Senhor nos faz para viver em comunhão, então você vai precisar de transparecer, de ser transparente, de ser claro, porque existe uma vida real. Existe uma vida onde que a gente tem problemas. Existe uma vida onde que eu vou precisar de ligar, né? E falar, me socorre, por favor, ora por mim, por favor, ora comigo, por favor. E muitas vezes, por causa do medo, qual que é o medo? De ser reprovado, não. Nem vai pensar que eu nem oro mais. Vai pensar que eu não jejuo. Vai pensar agora que eu nem sou crente mais, que eu já estou desviada. Gente, qual é o problema do pensar? Só vai pensar dessa forma quem não estiver em comunhão com você. Para pensar. Você junta pessoas de um grupo de oração. As pessoas estão dispostas a orar. As pessoas estão dispostas a vir num momento, né? A gente nem se conhece. A gente nem se conhece. A gente tá aqui pra quê? Se alguém começar a julgar alguém, então a gente precisa de voltar lá pra fila de trás e começar a aprender um monte de coisas. Por que eu tô falando voltar lá pra fila de trás? Porque não existe ser humano que não passe por um problema. Agora eu vou colocar numa outra situação que eu aprendi, que eu falo que é o meu pastor Gonçalves, né, Lu? A gente teve um pastor, né, Gonçalves, que era o nosso pai, que ele chegava e falava assim, eu não entendo essa vida de tudo bem. Por quê? Na minha cabeça, eu ainda não vi um crente que tenta ser fiel, que não tenha problema, que não tenha luta. Não queria haver também a questão da autoaceitação, também com a questão de qual é a minha identidade. Chego lá, eu chego lá. Calma aí que eu chego lá. Identidade para Cristo, para si. Sim. Vou chegar agora, daqui a pouco. Não sei se eu vou conseguir falar tudo no termo que você está querendo. Mas, o que as pessoas estão vivendo? As pessoas estão vivendo vazio, as pessoas estão vivendo uma escuridão, mas as pessoas estão disfarçando essa verdade. Qual que é a escuridão? Eu não estou falando que aqui são pessoas. Talvez você está aqui para ouvir isso justamente para prestar atenção. Se tem alguém do seu lado tentando disfarçar essa verdade. Ou se você está vivendo essa coisa do vazio, porque tem muita gente vivendo o vazio, porque ainda não sabe por que nasceu, para que nasceu, por que está vivo, né? Eu coloquei hoje lá no grupo, né? Eu falei, gente, olha, é uma mensagem de vida, porque eu pensei nisso. Eu falei, gente, no dia dos mortos, nós precisamos celebrar aquele que já venceu a morte. Glória a Deus. Já venceu a morte, né? Então, para que eu vou celebrar o dia dos mortos? Eu tenho que celebrar o dia da vida, né? Porque é o Deus que dá vida, rompeu o túmulo, já não coube ele, a morte, né? Eu falo que ele ainda fez... Outro dia os meninos estavam me ensinando uma expressão, eu já esqueci, sabe? Uma expressão de jovens aí, ó. Já esqueci, eu tô tão, né, dentro da juventude, eu tô esquecendo. O que acontece? Aí o que acontece? Ele ridicularizou a morte. Por que ele ridicularizou? Ele falou assim, onde que está a morte? Onde que está a tua vitória? Onde que está? Cadê? Né? Você pode prender todos esses aí, mas onde que está a morte, a tua vitória? Onde que está o inferno, teu aguilhão? Olha que maravilha! Olha que maravilha, né?
Então é o Deus que venceu a morte. Então nós temos que celebrar a vida. E se nós vamos celebrar a vida por causa daquele que nos deu vida, não tem necessidade mais de estar vazio. Por quê? Porque Ele é o Deus que preenche o vazio. Todo vazio. E não tem mais a necessidade de ficar na escuridão. Por quê? Porque Ele é o Deus que não só rompe a escuridão, mas olha que coisa mais linda. Ele vai, nos arranca das trevas e nos coloca onde? Na sua maravilhosa luz. Gente, então, o que é a escuridão? A escuridão é essa falta de perspectiva de vida, essa falta de objetivo, essa falta de ter um plano para o futuro. E a Bíblia fala que o nosso futuro é futuro de paz, mas não porque eu estou estabelecendo o meu futuro, mas porque Ele que é o Deus que faz planos, Ele vem, faz os planos. Se eu sou guiado por Ele, todos os planos vão dar certo. Por quê? Porque os planos dele não são frustrados. Aí Provérbios várias vezes vai falar que há caminhos que podem parecer perfeitos, são muito maiores. Há caminhos aos nossos olhos vão parecer perfeitos, os nossos planos vão ser falíveis, né? A gente pode pensar, mas aí vai dar um caminho de morte. Mas aí, quando são os planos dele, a garantia é que vai dar certo. E vai dar certo. Então não precisa de ficar com essa falta de perspectiva. Por que a falta de perspectiva? Porque muitas pessoas ainda não sabem quem elas são no Senhor também. Não só como pessoa no ambiente social, na comunidade, dentro da cultura, como também elas não sabem qual é o porquê da existência. Falo, gente, não exista nada que você queira saber de Deus que Ele não te fale. Ele revela tudo, Ele conversa com você. É exatamente isso que Ele quer. Ele é um Deus relacionável. Ele quer um relacionamento. Toda vez que você fala e você não escuta, você não promove a intimidade. A gente só é íntimo quando a gente escuta. Então, quando você fala, mas você escuta, aí você começa a compreender o outro. Então, é a escuta que te dá intimidade. E a gente até fala muito isso nas nossas palestras de relacionamento. Que às vezes as pessoas que conversam muito, falar muito, vai aumentar a intimidade. Não vai ser isso, né? Se as duas partes, né, não estiverem trocando, se eu falo, mas eu não me escuto, então eu não tenho intimidade. Eu simplesmente ofereço comunicação. Ou informação, né? Eu ofereço informação. Não está tendo comunicação para poder dar intimidade. E assim é com Deus. Deus é um ser relacionado, Ele quer conversar com a gente. E a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos, eles estão querendo, parece que é autossuficiência, né? E se acham bastante para ser conduzido, e quando as coisas não dão certo ainda vão culpar a Deus. Eu acho que tem coisa que Deus não é humano, mas se fosse humano como a gente, falava, o que eu tenho a ver com isso? Eu nem estava sabendo, você não me comunicou nada, né? Falou nada pra mim, aí agora tá me colocando culpa. Mas, assim, a gente precisa de avaliar. Eu vou até falar aqui porque eu acho que meu tempo já tá indo, tá? A gente precisa de avaliar alguns fatores, olha. Primeiro é a dependência das pessoas. Né? Dependência das pessoas. Obrigada. Por quê?
necessidade de ser aprovado, de ser aceito, me faz depender das pessoas. E aí, tem gente que não vai dar um passo na vida se o outro não estiver do lado. Se o outro não falar que sim. Então, às vezes, eu lido muito com pessoas que dizem pra mim assim, não, eu não consegui eu não obtive esse sucesso porque ninguém me ajudou. Ninguém quem? Eu não tive apoio do meu pai, eu não tive apoio da minha mãe e tal e tudo. Meu Deus do céu, eu não avanço por causa que o meu marido nunca me dá um apoio. Aí, às vezes a gente faz a pergunta, você conhece alguém que nunca conheceu o pai, nunca conheceu a mãe e mesmo assim ele obteve sucesso? Você conhece pessoas viúvas, sem marido, que também obtiveram sucesso? Sim. Você não está esperando que te arranque para você falar que agora você vai. É impossível isso, né? Aí parece que a pessoa leva um susto. Leva um susto. Por quê? Porque enquanto a outra pessoa está viva, tem uma justificativa. Tô pegando pesado, gente? Eu tô vendo uma cara aqui. Eu tô assim, meu Deus do céu. Né? Misericórdia. Né? Então, aí parece que pelo susto a pessoa vem por quê? Quando você sabe qual que é o plano de Deus para você, quando você começa a fazer, se é realmente o plano de Deus, gente, as coisas que estão em volta começam a convergir. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. E aí, se é plano dele, daqui a pouco é só você começar. Como assim começar? É começar. Quando Moisés estava de frente para o mar, qual que era a justificativa? Deus, tem o mar aqui. A montanha está de tudo quanto é lado e ainda tem o pessoal todinho lá, o exército todinho de Faraó aqui atrás, e agora a gente vai perecer. Gente, Deus podia ter aberto o mar com sopro. Podia ter falado, calma, Moisés, calma. Aí o que Deus fala com Moisés? O que você tem na mão? Senhor, mas o mar está na minha frente. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Olha a resposta. Tem lógica? Não tem resposta, gente. Tem pergunta. Marcinha, o que você tem na mão? Deus, mas olha, tá chegando, Deus. Aí morre e fala, Senhor, não, mas aí Deus vai perguntar o que você tem na mão. Eu acho que a pergunta é, o que você tem na mão? Aí entende que não é para depender de ninguém? Entende que não é para depender de ninguém? Entende que quando Deus fez você, criou você e disse que você foi criada, foi feitura dele, para a glória dele, ele tem a liberdade de perguntar para você o que você tem na mão. Por quê? Porque a habilidade que você precisa para fazer já está aí, filha. Agora, a habilidade que precisa para fazer já está aí, filhos. Né, filhos? Ok? Acho que eu vou repetir, porque parece que não caiu a ficha de alguém, não. O que a gente tem na mão? Aí vai ficar esperando alguém? Não. E outro detalhe é tentar pegar essa questão da imagem que a gente fica preocupada por apresentar socialmente. Sabe aquela imagem que eu falei lá do final, do início, que agora está aqui? Aí o que acontece? Às vezes, eu levo para Deus essa necessidade de aprovação. Eu levo. Como assim? Aí vem a questão do esconderijo. Tem gente que quer apresentar tão perfeito para Deus, que até a oração dele é aquela coisa. Como se Deus tivesse... meu Deus, sim, eu não sei. Sabe aquela formalidade, aquela coisa? E tem gente que quer aproximar de Deus, mas morre de medo. Por que morre
Entendem ou não? Amém. Que aí vive na apresentação, mas quando chega no quarto não tem coragem de entrar. Não tem coragem de entrar no quarto. Não vive o quarto. Não vive a palavra. Fica só com o religioso. Porque o religioso é o que eu apresento. É o que eu vou lá na igreja. Mas espiritualidade é ser parecido com Jesus. Parecido com Jesus. E como que então que eu faço? A primeira coisa para eu resolver esse problema, acho que agora eu vou fazer o contrário aqui, ó. Primeira coisa para resolver esse problema é aceitar que eu tenho um eu ferido. Como assim? Meu eu foi ferido. Todos nós temos um eu ferido. Ferido por pessoas. Todos nós temos um eu que foi frustrado pelo pai, pela mãe. Ah, Deus, você está colocando alguma coisa contra os seus pais? Não, eu estou falando que eles são imperfeitos. Todos nós temos um eu ferido pelo irmão, pelo filho, pelo marido, pelos ex-maridos. Né? E às vezes os ex é mais complicado, porque eles não estão mortos, você tem que matar o sentimento. Não estou falando matar a pessoa, não. Calma, não deturpe, por favor. Porque uma coisa é você chegar e falar, o Senhor tirou. E outra coisa é você chegar e falar, essa pessoa não está apta mais para viver junto comigo. Eu falo que não está apta, por quê? Porque o eu ferido vai falar, ele me abandonou. Ele não me quer. Estou rejeitada, jogada às traças, ok? Tem diferença? Essa pessoa não está apta mais a morar comigo, viver comigo, compartilhar comigo. E aí tem todos os critérios que vai tornar uma pessoa apta ou não a fazer parte de um matrimônio comigo. Ok? Compreende ou não? Sim. Porque enquanto o eu está ferido, tá no vitimismo. E o eu ferido é que faz a gente ir para o esconderijo. O eu ferido é que faz a necessidade da aprovação. O eu ferido é que faz você morrer de medo sem saber por que você está com medo. O eu ferido. Ter dó da gente mesmo também. Fica com pena de si mesmo, fica achando que ninguém ama, fica achando que está se esforçando demais, mas não consegue. Por que é dessa forma? Porque esse eu ferido fica lutando pela imagem, fica lutando pela aprovação, morre de medo de ser rejeitado, morre de medo de que alguém não a trate igual ao outro, porque fica ali na comparação por merecimento, porque eu tenho que... A gente só sai dessa roda de medo se a gente reconhece que nós temos um eu ferido. E como assim? Por quê? Se você reconhece que o seu eu está ferido, aí entra uma outra pessoa para relacionar com Deus. Porque aí você deixa as expectativas humanas, sabendo que as expectativas humanas são umas. Ei, seres humanos olham para você de um jeito. Então, no seu eu ferido, você olha e fala, feriram porque são humanos, feriram porque são imperfeitos. Mas agora, eu pego esse eu ferido, eu pego isso que eu estou buscando das pessoas e elas não são capazes de me dar, e aí eu entro pro quarto e falo, Deus, tem uma ferida aqui, olha, que eu estava imaginando que o marido fosse sanar, que o filho fosse sanar. Deus, eu pensei que quando o filho nascesse, eu ia sentir de novo aquela alegria. Deus, eu pensei que quando eu conquistasse aquela promoção no trabalho, Deus, eu pensei que... E aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10, 20 anos, e ainda está
ferida. Mas quando você reconhece que seres humanos não são capazes de cicatrizar, porque seres humanos vão falhar, mas é exatamente nesse contexto que você reconhece o que é amor de Deus. Porque o amor de Deus não pode ser comparado com o amor do filho, com o amor do pai, com o amor do marido, com o amor das esposas. O amor de Deus, o cérebro humano, não é capaz de imaginar a intensidade desse amor. Que o apóstolo Paulo imagina os homens mais sábios do mundo, né? Um dos, né? Porque Salomão tá aí, né? No páreo, né? E aí, o que ele vira e fala? Olha qual que é a imensidão, qual que é a largura, qual que é a profundidade. Quando eu me deparo com o meu eu ferido, eu tenho realmente condições de aproximar de um pai. Sabe por quê? Porque o eu ferido é você rasgar as expectativas, reconhecer a fragilidade e ir com toda a humildade para falar: Deus, não tem ninguém que eu possa buscar além de ti. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Sabe quando Jesus te ensina a aba? Paizinho querido, aproximar de um amor que não vai te rejeitar. Quanto tempo que eu tenho aí, Lu? Já tô acabando, tá, gente? Aí, agora eu já falei 1 hora. 1 hora. Era exatamente isso que o pai quer. É exatamente isso que o pai quer. Toda vez que eu aproximo do pai, para eu me relacionar, eu tenho saúde espiritual. Porque saúde espiritual só vem com amor. É pura verdade. Se você é amada, você quer correr pro braço do amado. Se você não se sente amado, então você esconde. E aí? Nessa tarde de 2 de novembro, de período de pandemia, dia da vida, dia da vida, qual é a escala? Pensa aí no momento, pensa na sua, constrói isso na sua mente aí agora. Numa escala de 0 a 10, em amor de Deus, como que você se sente amado? Isso é pra você, não é pra mim não. Como que você se sente amado numa escala de 0 a 10? Fez o cálculo? Tô falando que é pra você ser real. Não vem disfarçar a verdade não, por favor. Não tem ninguém. Aí você fala: ai, Eu sinto amada como uma criança. Deus ama a gente para fazer o que Deus. a questão é, se infelizmente eu sinto te dar essa notícia que é muito, muito ruim. Se não existe uma escala de 10, o problema não está em Deus. E aí? Porque Ele é amor. Ele é fonte de amor. O problema vai estar em quem? Em mim. Em mim. Que não corro para esse amor. Que não deleito nesse amor em mim. E aí, se você faz essa avaliação aqui agora, aí começa a avaliar sobre tudo que eu falei antes. Aceitação, aprovação, imagem, uma construção de perfeição. Enquanto Deus simplesmente quer a gente rasgado, contrito,
quebrantado. Por quê? Aí fala, mas são só os cacos aqui, Senhor. Mas ele é especialista em juntar cacos, levar lá para a forminha, porque ele é oleiro. E tem detalhe, ele é poderoso para fazer o vaso, restaurar o vaso e ainda colocar destaque como vaso de honra. Amém. E aí se você chega e fala, Senhor, mas ninguém me ama. E aí vem, por que que os outros? Por que que precisa ser os outros? E assim como Paulo, como ele disse para Paulo, né? Eu quero fazer um trocadilho, né? Figurativo aqui. Por que que você precisa dos outros? O meu amor te basta. Para Paulo foi a tua graça, por isso que eu estou fazendo trocadilho. Para a gente entrar no contexto aqui. O amor do Senhor é suficiente. Só o amor do Senhor é suficiente. Gente, só o amor do Senhor. Amém. Glória a Deus. O que nos falta é realmente entrarmos como filhos. Porque tem uma frase que eu quero deixar aqui para vocês, que é do Branham Manning, que eu amo. Todos os livros dele. Inclusive, um dos livros dele é O Impostor que Vive em Mim, né, Lu? A Lu apaixonou com o Impostor que Vive em Mim. A gente falou lá na igreja dela sobre o impostor. Isso aqui que eu já estou falando é uma fagulha, né, do impostor. Mas a frase é exatamente essa. Olha, existem na vida apenas dois amores. Ou você ama a Deus até esquecer de você mesmo, ou você ama a si mesmo até se esquecer de Deus.